Muito bem, sigo a leitura. Ao que isso aponta, é que os elementos da pintura devem ser capazes de alguma combinação entre si, segundo uma pauta que corresponda à relação entre os elementos do que é pintado. Tá? Até onde chega essa combinação diferirá segundo as diferentes formas representacionais. Em uma partitura, por exemplo, a disposição das notas na página de esquerda para a direita representa a ordenação dos sons no tempo. A disposição espacial das notas não forma parte da forma pictórica, senão apenas da forma representacional, porque os sons não estão no espaço. A ordenação, no entanto, é comum a ambos. E essa ordenação comum é assim nós podemos conjecturar, diz o Kane, o tipo de coisa que Wittgenstein tinha em mente quando falava de forma lógica. Já que toda pintura deve ter sua forma lógica comum com o que pinta, a forma lógica é parte da forma pictórica de toda pintura. Toda pintura é uma pintura lógica, além de ser, por exemplo, uma pintura espacial ou de qualquer outro tipo. Esse mínimo comum é sempre necessário para qualquer representação. É quase como se nós pudéssemos dizer que é a essência daquilo que nos permite realizar uma representação corretamente, seja ela de que tipo for, uma pintura, uma partitura, ou mesmo uma descrição por meio de uma frase, de algo acontecido na realidade. Tá? Muito bem. Já que toda pintura deve ter sua forma lógica comum com o que pinta, a forma lógica é parte da forma pictórica de toda pintura. Toda pintura, seja ela qual for, é uma pintura lógica, além de ser, por exemplo, uma pintura espacial ou de qualquer outro tipo, como eu dizia antes. Toda pintura representa um possível estado de coisas, ao que se pode chamar seu sentido. É uma pintura verdadeira se seu sentido está de acordo com a realidade, e falsa se não está. Nenhuma pintura mostra ela mesma se é verdadeira ou falsa. Para sabê-lo, há que comparar essa pintura com a realidade. Isso vocês vão ler do 2.201 ao 2.225. Tá? 2.201 ao 2.225. Então, diferentemente, vejam que a gente está falando agora, se vocês já se deram conta, de proposições de natureza empírica. Tá? Proposições da lógica, tautologias, não entram aqui na conversa, porque nós podemos reconhecer que tautologias são verdadeiras a priori. E uma proposição empírica, uma espécie de representação, uma possibilidade de representação de um estado de coisas do nosso mundo, nós só descobriremos se essa representação é verdadeira ou falsa ao compararmos a representação com a realidade. Tá? Então, se ela tiver a possibilidade de ser comparada com a realidade, ela tem sentido. E após a comparação com a realidade, nós podemos dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Tá? Essa é muito importante para distinguir o Wittgenstein do Frege e também para vocês entenderem o que é esse mínimo comum que deve haver entre o estado de coisas e a sua possível representação, ou a forma lógica. Bom, isso que se refere à teoria geral do pintar. Tá? Wittgenstein aplica essa teoria, primeiro, brevemente aos pensamentos e mais extensamente às proposições, ou às expressões dos nossos pensamentos. Uma pintura lógica de um fato, diz Wittgenstein, é um pensamento. E em uma proposição, um pensamento se expressa de maneira perceptível aos sentidos. Presumivelmente, uma proposição não é a única forma perceptível de expressão de um pensamento. Pelo que ele disse em outra parte, parece que uma pintura, uma escultura, uma partitura musical, todas elas seriam expressões de pensamentos. Já que uma pintura é uma combinação de elementos, se coloca a seguinte questão.
Quais são os elementos de uma pintura lógica, de um pensamento? E esse problema colocou Russell a Wittgenstein e recebeu uma resposta bem brusca. Já que um pensamento é um fato, Russell perguntou, quais são seus constituintes e componentes? E qual é a sua relação com os do fato pintado? Vamos imaginar que aqui a gente tem o estado de coisas, ou o fato. Hoje eu vou mostrar para vocês. Estado de coisas, né? E aqui a sua representação. Ou pode ser uma proposição. E aqui a gente está aplicando a teoria da figuração lógica. Tá? E aqui a gente está, teoria da figuração lógica, aqui nós temos o estado de coisas, um fato, e aqui nós temos a sua representação na proposição. O que o Russell perguntava para o Wittgenstein é quais os constituintes desse pensamento aqui, vamos pensar que a proposição é uma expressão do pensamento, que correspondem aos constituintes aqui do estado de coisas. E principalmente esses aqui, que seriam uma espécie de constituintes psíquicos. Isso aqui que o Russell está perguntando para o Wittgenstein. E vamos ver o que o Wittgenstein diz para ele bem amorosamente. Wittgenstein diz o seguinte: não sei quais são os constituintes de um pensamento, mas sei que deve haver tais constituintes que correspondem às palavras da linguagem. O tipo de relação que haja entre os constituintes do pensamento e os do fato pintado é também irrelevante. Averiguá-lo seria um assunto da psicologia. Então, como isso se dá internamente ao pensamento e como o pensamento se vincula à realidade por meio de constituintes do pensamento, é uma coisa que a psicologia deveria dar conta. Bom, o Russell insistiu. Consta um pensamento de palavras? E o Wittgenstein, não, senão de constituintes psíquicos que têm com a realidade o mesmo tipo de relação que as palavras. Que são esses constituintes é algo que eu ignoro. Isso não está no Tractatus, isso o Wittgenstein diz nos notebooks. Muito bem. Sigo a leitura do Kenyon. No Tractatus, há poucas coisas que se são ditas acerca dos pensamentos. É possível extrair algumas poucas conclusões a partir da definição de um pensamento como uma pintura lógica dos fatos, mais a teoria geral do pintar. Toda pintura é uma pintura lógica, mas os pensamentos são pinturas lógicas por excelência, já que a estrutura lógica é o todo de sua forma pictórica. Se eliminamos a lógica, as pinturas lógicas são impossíveis, de modo que o pensamento não pode representar algo que contradiga as leis da lógica. De igual modo que não pode fazer uma representação espacial de algo que contravenha as leis da geometria. Tá? Mas uma observação importante: o pensamento não pode representar a forma lógica, como tampouco pode representar a ilogicidade, porque nenhuma pintura pode pintar sua forma pictórica. E a lógica é a forma pictórica do pensamento. Tá? O pensamento faz uma espécie de encadeamento, né, entre a realidade e a linguagem. Tá? Porque onde estão as proposições? Se vocês pensarem, as proposições, como conteúdo das sentenças, elas habitam o nosso pensamento. Tá? Bom, e o mínimo comum, existe um mínimo comum para que possa haver essa representação via pensamento no estado de coisas, que é a forma lógica. Representar a própria forma lógica é impossível, porque ela é que permite a representação. Né? Por isso, essa observação aqui, o pensamento não pode representar a forma lógica, como tampouco a ilogicidade, porque nenhuma pintura pode pintar sua forma pictórica. E a lógica é a forma pictórica do pensamento.
Muito bem. Se a lógica é a forma pictórica do pensamento, qual é a sua forma representacional? Não nos diz nada, Wittgenstein. Presumivelmente, a possibilidade, né, de uma possibilidade de alguma atividade mental que foi mencionada em uma carta, certa vez, a Bertrand Russell. Seja o que for, é impossível pensar acerca disso, já que nenhuma pintura pode colocar-se ela mesma fora de sua forma representacional. Então, a gente não pode pensar a condição de possibilidade da representação, que é a forma lógica. Muito bem. Mais um ponto importante. Só podem ser pensados os estados de coisa que são possíveis. Isso está no 3.02. O pensamento contém a possibilidade da situação que ele pensa. O que é pensável é também possível. Já que toda pintura tem de ser comparada com a realidade para dizer se é verdadeira ou falsa, não pode haver um pensamento cuja verdade seja reconhecida pelo pensamento mesmo. Portanto, nenhum pensamento é uma verdade a priori. Tá? Como eu dizia antes para vocês, né? A diferença das proposições que representam o mundo, que são proposições empíricas, as proposições da lógica permitem com que nós as reconheçamos como verdadeiras a priori. E vocês sabem disso, a gente pode fazer uma tabela de verdade, que vocês já sabem fazer, e observar que qualquer interpretação para aquela fórmula faz com que todas as linhas sejam verdadeiras. O pensamento aparece no Tratatus fundamentalmente como encadeamento entre proposições e estados de coisas. Para ilustrar isso, Wittgenstein usa com frequência a metáfora da projeção geométrica. Segue o Kenny. O sinal proposicional, e quer dizer uma frase falada ou escrita, quando se usa, é uma projeção de um possível estado de coisas. O método de projeção é pensar em, é dizer, formar uma pintura lógica de um possível estado de coisas, que é o sentido da proposição. É o pensamento que faz do signo um símbolo, o que faz do signo proposicional uma proposição, até tal ponto que às vezes Wittgenstein fala que uma proposição é realmente um pensamento, e não, como parece mais natural, a expressão de um pensamento. Tá? As linhas de projeção, por assim dizer, vão desde a oração até o estado de coisas, passando pelo pensamento que está na mente. Vou pensar assim, ó. A gente sai aqui do estado de coisas. Imaginem essas linhas aqui que eu estou botando como linhas de projeção. Passo pelo pensamento. E chego até a expressão linguística do pensamento, que a gente chama de nossas sentenças, enunciados, orações, etc. Uma coisa mais ou menos assim, ó. O estado de coisas via o pensamento projeta o estado de coisas na linguagem. Faz uma projeção daqui para cá. É a função principal daqui, do pensamento. Tá? Então, ele é um elo de ligação, como eu dizia antes. Tá? É um elo de ligação que faz com que os objetos andem por essas linhas de projeção. As linhas de projeção, por assim dizer, vão desde a oração até o estado de coisas, passando pelo pensamento que está na mente. Em uma linguagem ideal, os elementos de uma oração corresponderiam aos elementos do pensamento, que, por sua vez, correspondem aos objetos envolvidos no possível estado de coisas. Isso está lá no 3.2 do Tratatus. As linhas de projeção seriam, por assim dizer, muito simples. Na linguagem cotidiana, a forma do pensamento está disfarçada nas orações.
porque a linguagem não está destinada a revelar a forma do pensamento melhor do que a roupa está destinada a revelar a forma do corpo. Tratados 4.002. A compreensão da linguagem ordinária depende de convenções enormemente complicadas. Grande quantidade delas são acrescentadas ao pensamento e a cada proposição e não se dizem. As linhas de projeção não são simples. São tão complicadas como o organismo humano. Por isso que é importante, como diz o Kenny, a análise filosófica, para fazer com que os elementos das proposições correspondam aos elementos do pensamento e revelar a forma lógica autêntica que está por trás das aparências da fala ordinária. Quer dizer, eliminar da fala ordinária uma série de ambiguidades. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, não se esqueçam de que sempre que eu menciono uma das partes do Tractatus e a sua numeração, né? Uma das frases numeradas do Tractatus, que a gente chama de melodias, procurem ler essa passagem, tá? Repetidas vezes quando estiverem estudando em casa. Muito bem. A teoria da figuração lógica ou pictórica da proposição se desenvolveu a partir do estabelecimento de um contraste entre proposições e nomes que Wittgenstein traçou e foi aprofundando gradualmente. Esse fato histórico se reflete na ordem da proposição dos tratados, onde os modos em que a natureza pictórica da proposição a distingue dos nomes não pictóricos são estudados, muito antes de que se enuncie explicitamente a teoria de que uma proposição é uma pintura. Tá? Muito bem. Quais são todos esses traços? Tá? Quais são esses traços que devem ser pensados e observados para a gente entender aquilo? Ou, na verdade, são pressupostos para a gente entender a teoria da figuração lógica ou teoria da pintura proposicional. Tá? Muito bem. Para Frege, tanto os nomes como as proposições tinham sentido e referência. Eu já mencionei isso hoje. Quando Wittgenstein escreveu algumas observações em 1913, aceitou que as proposições têm uma referência, mas em lugar de considerar que sua referência era seu valor de verdade, como em Frege, pensou que a referência de uma proposição era o fato que corresponde a ela. Assim, a referência de P, se P é verdadeira, é o fato de que P, se P é falso, era o fato negativo de que não P. Mas se explicamos a referência das proposições deste modo, então há um contraste importante entre a relação dos nomes com aquilo que se refere por uma parte e, por outra parte, a relação entre as proposições e aquilo que elas se referem. Porque para compreender um nome próprio, como Wellington, devo saber a que ou a quem se refere esse nome. Mas eu posso entender perfeitamente uma proposição sem saber se ela é verdadeira ou falsa. É dizer, segundo isto, sem conhecer sua referência. Assim, pois, para o Wittgenstein, de 1913, as proposições, ainda que tivessem referência, já se distinguiam nitidamente dos nomes. Mais tarde, Wittgenstein pensou que era menos incorreto dizer que uma proposição falsa não tem referência absoluta, mas seguiu falando de uma realidade que corresponde a uma proposição falsa. Quer dizer, a principal objeção a Frege é essa. A gente não pode, ou melhor, quando nós escutamos uma determinada frase, mesmo sem sabermos se ela é verdadeira ou falsa, nós podemos compreendê-la. Não precisamos saber se é verdadeira ou falsa para considerar que essa é a referência dessa frase. Tá? Muito bem. O que nós compreendemos quando compreendemos uma proposição, portanto, não é sua referência, é seu sentido. Temos que saber qual seria o caso se ela fosse verdadeira e qual seria o caso se fosse falsa.
Ambos os elementos são necessários. Toda proposição é essencialmente verdadeira ou falsa. E há muitos autores que consideram que essa compreensão que Wittgenstein tinha de proposição como necessariamente bipolar, né, tendo dois polos, um polo do verdadeiro e um polo do falso, é uma concepção de proposição que Wittgenstein mantém em toda todas as reformulações do seu pensamento, e não abandonou isso desde o Tratados. É como se ela tivesse dois polos, o polo do V e o polo do F. Toda proposição é bipolar. Tá? Isso aqui é a bipolaridade. Deixa eu escrever aqui embaixo para vocês não esquecerem. Então, toda proposição é verdadeira ou falsa. E tem que ter essa bipolaridade. Tem que haver isso aqui para ser uma genuína proposição. Tá? As proposições da lógica não são genuínas proposições porque justamente lhes falta esse polo aqui do falso. Elas são sempre verdadeiras. Então, isso é muito importante. Muito bem. De modo que uma proposição tem dois polos, né? O caso do polo da verdade e o polo da falsidade. E isso nós chamamos do sentido de uma proposição. Isso as distingue de um nome. O nome pode ter só uma relação com a realidade. Ou bem nome é algo, ou não é em absoluto um símbolo significativo. Mas uma proposição tem uma relação de duas vias. Não deixa de ter significado pelo fato de não ser verdadeira. Wittgenstein resumiu criticamente tudo isso dizendo: os nomes são pontos, as proposições são flechas. As proposições, a diferença dos nomes, tem direção. Se a flecha atinge o alvo, a gente diz que a proposição é verdadeira. Se a flecha não atinge o alvo, a gente diz que a proposição é falsa. Na nossa próxima videoaula, tá, nós vamos continuar trabalhando então a teoria pictórica da proposição ou da figuração lógica que nós vimos na aula hoje. Tá? Nós vamos seguir trabalhando esse texto do Kenny e, como eu dizer para vocês, suporte à leitura para o que eu estou apresentando está lá disponível na biblioteca digital, livros do Cláudio Costa e do William Child. Tá? Os dois sobre o do Child exclusivamente sobre Wittgenstein e o do Cláudio Costa mencionando Wittgenstein. Muito bem. E aí nós também trabalharemos já a metafísica do Tratados, que vocês podem perceber que está embutida aqui já no que eu estou falando na aula de hoje, que nós chamamos de atomismo lógico. Leiam e releiam esses materiais, assistam a aula mais de uma vez, não deixem de assistir e nós nos encontramos daqui a 15 dias. Um abraço.